Fala gente, tudo bem? Eu sou o Rony Roger, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Selfie. O Papo de Selfie, como vocês sabem, eu não canso de falar para vocês, é um espaço criado para orientá-los em várias questões diferentes, para mostrar para vocês que existem a possibilidade de vocês usarem alguns serviços que vocês não fazem nem ideia de como usa, que vai ser o caso do nosso papo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho de notificação e se quiser indicar convidados, indicar algum tema, pode ser pelo nosso WhatsApp, que é o 97207-5989. Tá bom? Hoje estou aqui com uma convidada que trabalha muito aqui em Ferraz, ela faz um trabalho espetacular, ajuda muitas pessoas. Vou pedir para ela se apresentar para vocês e na sequência a gente desenvolve o nosso papo, viu? Fica à vontade, o espaço é seu. Obrigada, olá pessoal. Primeiro eu queria agradecer por ter me convidado, fico muito feliz em participar aqui do seu canal. Eu sou a Juliane Galo, eu sou atualmente diretora do PROCON de Ferraz de Vasconcelos. Eu estou na administração pública há 14 anos, mas no PROCON e na defesa do consumidor há 7 anos e há 3 anos como coordenadora. No geral, 14 anos. 14 anos na prefeitura. É um tempo bom, né? Sim, eu comecei estagiando aqui na prefeitura, na época no setor de execução fiscal. Depois eu prestei o concurso, fiquei alguns meses fora, passei, aí percorri por alguns departamentos, mas quando eu cheguei no PROCON, eu me identifiquei e lá eu consegui desenvolver melhor o trabalho. Muito bom. E aí, quando se fala em PROCON, as pessoas sabem o que é e ao mesmo tempo não sabem, né? Sabem para que serve, mas ao mesmo tempo não sabem. O que é o PROCON? O pessoal poder entender. Exatamente, assim, né? Às vezes eu faço algumas palestras e a primeira pergunta que eu faço para o pessoal, né? Eu falo, gente, vocês sabem o que é o PROCON? E aí fica todo mundo em silêncio, porque todo mundo sabe, eu tenho algum problema, aí eu aciono o PROCON, mas não sabe explicar exatamente. O PROCON é um programa de defesa do consumidor, né? Ele, aqui em Ferraz, nós somos ligados à Fundação PROCON, né? É um convênio do Estado com o município, e a gente abre as reclamações, os processos advindos de uma relação de consumo que deu errado. Então, assim, quando a pessoa ela contrata um serviço ou ela compra um produto e aquilo ali aconteceu alguma coisa, ou teve um vício, ou o contrato a prestação de serviço não foi feita de forma correta, houve uma má prestação de serviço e ela não consegue resolver esse problema, o caminho para ela procurar para defendê-la é o PROCON. Tá. O PROCON, ele é um órgão extrajudicial, não é isso? Isso. Ou seja, até trabalha a questão da conciliação, para tentar resolver, mas se de repente quando se tenta essa conciliação, eu fui na loja tal e comprei um fogão e deu problema, tentei entrar em acordo, nós fomos ao PROCON e não teve acordo dentro do PROCON. Quais os caminhos que devem se seguir? Como é que o PROCON orienta as pessoas? Sim, o PROCON ele é um órgão administrativo, eu sempre explico isso. É assim, quando a pessoa chega com um problema lá, a gente tem algumas fases do processo. Vou explicar rapidinho para você. A primeira fase que a gente tenta fazer é o atendimento preliminar, no qual a gente entra em contato com o fornecedor através de uma ligação para tentar resolver um pouco mais rápido. Se a gente não consegue ali, a gente marca uma audiência. Ou então a gente pode fazer a CIP, que é uma carta de informação preliminar, que é a primeira fase do processo. A gente manda uma notificação para esse fornecedor, através de uma correspondência, ele tem um prazo para mandar uma resposta para a gente. Caso essa resposta seja negativa ou não haja uma resposta, a gente marca uma audiência, que dá aproximadamente um processo no PROCON dura aqui no nosso município 60 dias. Então assim, a gente marca essa audiência. Se em audiência nós não conseguimos resolver, a gente faz um encaminhamento para o Juizado Especial Cível, que é o famoso Pequenas Causas. Não tem mais, o Pequena Causa mudou, esse é o nome, Juizado Especial Cível, mas aí eu sempre falo pro pessoal que eles não sabem, então eu falo, então é o famoso Pequenas Causas, a pessoa pode procurar. Mas uma notícia muito boa é que, assim, em regra, 85% a 90% dos casos a gente consegue resolver no PROCON.
número alto, né? É um número alto. É um número alto. Geralmente, assim, as pessoas tendem a não ir atrás dos seus direitos por achar que a lei não funciona, não é? Sim, mas a defesa do consumidor, a gente tem essa vantagem. O PROCON, ele é visto com muito bons olhos, o serviço do PROCON é muito positivo e, em regra, os fornecedores, principalmente hoje em dia, assim, com esse movimento de melhorar atendimento, de saque, eles tendem a resolver isso, até porque é muito mais, eu sempre explico até para o consumidor, é muito mais vantajoso, porque digamos assim, ó, você vai e compra um produto de R$100, esse produto apresentou um vício. Esses dias eu tive um problema de um senhor que comprou um triturador, ele pagou R$80, então ele teve que acionar o PROCON, a gente marcou uma audiência. Essa empresa, eles vão ter que pagar um audiencista para ir lá, mas ele paga mais para o advogado, para o preposto que comparece, do que se ele tivesse resolvido. Então, assim, o intuito da carta de informação preliminar ou do atendimento preliminar que a gente faz é já resolver logo aí, porque o fornecedor tem que ter essa consciência de que ele vai gastar mais se ele não atender aquela primeira demanda do PROCON, se ele tiver que responder judicialmente ou comparecer em audiência, entendeu? E qual o tipo de serviço, Ju, que é campeão em reclamação? Ainda a maior reclamação ainda é em relação à telefonia, né? Ainda é? Ainda é em relação à telefonia. A Vivo é campeã de reclamações, até porque eles têm muito mais produtos. Por exemplo, na nossa cidade a demanda maior é Vivo. A gente não tem. Nós temos as outras operadoras de celular, né? Mas assim, o telefone fixo em si, apesar das outras também terem entrado, mas a Vivo é a campeã de demanda. Depois nós temos os grupos de instituição financeira, que entra o Grupo Itaú, né? Então, assim, a gente tem algumas demandas assim, mas a maior reclamação ainda é da telefonia. No entanto, a telefonia passou de ser um serviço privado, que era a gente constatava assim, para ser um serviço essencial, igual a compra de um fogão, de uma geladeira. Isso é bom, né? Isso facilita nesse contato com o cliente. Até uma coisa que os consumidores não sabem, e é até bom falar aqui. Os produtos essenciais, eles têm uma outra tratativa na hora que ele apresenta um vício. Por exemplo, você compra uma geladeira e essa geladeira apresenta um vício, que é o defeito que todo mundo fala, né? A gente lá no PROCON fala vício, é o termo que a gente usa. Quando apresenta, o correto é você levar na assistência técnica, eles têm um prazo de 30 dias para reparar esse produto, né? Só que quando o produto é essencial, o consumidor ele tem direito a um substitutivo. Por exemplo, eles podem levar a sua geladeira para consertar, mas eles têm que colocar uma lá para você utilizar no período que você ficar sem. Ninguém sabe disso. Inclusive, nós tivemos um caso recentemente aqui de um consumidor, até conhecido aqui em Ferraz, ele foi lá, passou comigo e ele teve essa solicitação atendida e as pessoas não sabem. Então, quando você compra um produto assim que é caracterizado como essencial, você não pode ficar sem geladeira ou sem fogão, né? A não ser que você tenha mais em casa, também não faça questão disso, mas se você precisar, eles precisam fornecer. Você que está em casa vendo a gente aqui, você tem uma dúvida que todo mundo tem e é até bom que a gente vai tirar essa dúvida agora. Ela diz respeito a juros abusivos. Sim. Né? Fala-se muito de juros abusivos e a gente conversando antes da gravação, você falou que não existe essa questão de juros abusivos. Né? Como é que funciona então? É assim, né? Na verdade, os juros abusivos eles não existem. Por quê? Porque são juros que são autorizados pelo Banco Central. Então, todos os juros, tanto da conta corrente, né, que é o do cheque especial, como do cartão de crédito, o de financiamento de veículo, esses juros eles são autorizados, né? A gente tem alguns desses produtos que os juros é muito mais alto, que a gente já sabe, que é o do cheque especial e do cartão de crédito, são os juros mais altos do mercado que existem, mas nós temos os outros, que são os financiamentos habitacionais, o financiamento de veículo, que os juros eles são baixos em si. O que acontece para que esse contrato fique com um valor mais alto e o consumidor possa questionar? Dentro desses contratos, a gente tem algumas taxas, algumas tarifas que são consideradas indevidas. Por exemplo, no financiamento de veículo, nós temos lá a tarifa de abertura de crédito. E isso que acaba encarecendo dentro desse contrato. Nós temos uma outra chamada serviços de terceiros, eles cobram IOF. Então, assim, na soma desses pequenos valores dentro do contrato, eles ficam mais altos porque eles são parcelados junto com o valor total do bem.
Entende? Então, esses valores podem ser questionados e nós oferecemos esse serviço no PROCON. Por exemplo, se você tem um contrato de financiamento de veículo, você pode ir até o PROCON, a gente faz uma análise desse contrato e aí a gente vê para você, por exemplo, quanto que você paga na parcela atualmente e quanto você realmente deveria pagar. Eu ia te perguntar justamente isso. Existe a possibilidade de se analisar esse contrato, essa proposta de compra, enfim, antes de você efetivar? Sim, quando você está fazendo a contratação, você tem que pedir para ver o contrato e para ver se essas taxas estão sendo cobradas. Ali, no momento que você faz, na prática, eles colocam, às vezes o consumidor não tem nem esse acesso, porque o consumidor ele chega para financiar um veículo, eles falam, sua parcela vai ser tanto em tantas vezes, e ele acaba aceitando, mas ele não passa para esse contrato chega depois. Em regra, o banco depois envia para o consumidor após uns 20, 30 dias, mas assim que ele recebe esse contrato, ele verificando que se existem essas cobranças, ele pode fazer uma análise desse contrato e questionar a devolução dessas cobranças. E toda cobrança indevida, ela tem que ser devolvida em dobro. Isso está no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Eu costumo fazer assim, sempre que a gente vai gravar alguma coisa aqui pro canal, dependendo do tema, eu mando para as pessoas que estão nas minhas redes sociais, vai tratar sobre tal tema, esse aqui outro. Então as pessoas mandam algumas perguntas. Tem algumas dúvidas, vai ser legal a gente tirar agora, e você que está vendo a gente aqui, agora você vai conseguir tirar essa dúvida que você tem logo na sequência, tá bom? Então, gente, tem algumas dúvidas que as pessoas mandaram pra gente, e aí eu vou te passando até para você poder esclarecer esse pessoal. O primeiro, uma coisa que é muito rotineira em relação a você comprar algum produto, onde a pessoa fala que tem o valor mínimo para você usar o cartão de crédito. A gente só pode usar a partir de R$5. Isso crédito e débito. Existe isso está dentro da lei, isso é legal? Não, isso daí é uma prática abusiva e eles não podem fazer. Então, quando o estabelecimento ele oferece a possibilidade da pessoa efetuar a compra com o cartão de crédito, ele não pode limitar o valor mínimo. Uma outra coisa também que não pode ser repassada para o consumidor é a despesa da máquina do cartão. Então, às vezes a pessoa ela faz a diferenciação falando, eu vou acrescentar para pagar no cartão de crédito. Isso não pode acontecer também. E cabe até fiscalização. Caso um estabelecimento esteja fazendo essa prática, cabe denúncia no PROCON. Vocês podem ir até o PROCON, registrar essa demanda lá e a gente vai entrar em contato com esse estabelecimento e ele pode ser até multado caso ele esteja realizando essa prática. Qualquer lugar que você for comprar, então, fique atento. Se você quiser usar no seu cartão R$1 que seja, até para ver se eu entendi. O estabelecimento aceita cartão. Se aceita cartão, pode ser R$1 ou 1.000, é diferente. Exatamente. Ele se tem recebe. que passar. Exatamente. Ele não pode estabelecer um valor mínimo para o cartão. Outra coisa, hoje é muito comum compras pela internet. Eu faço muito, minha esposa faz muito, o pessoal gosta muito disso. Porém, tem muito aquela questão, quando você compra pela internet, você viu ali, acha que é uma coisa, quando chega é outra bem diferente. Depois que eu receber, acabou, eu não posso fazer mais nada? Não, as compras pela internet elas têm uma vantagem. Existe um direito de arrependimento que está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Esse direito de arrependimento ele possibilita que no prazo de 7 dias, a partir do momento que você recebe o seu produto, você pode desistir nessa compra. Não precisa ser necessariamente porque o produto chegou diferente daquilo que você pediu ou alguma coisa assim. Você tem o direito de arrependimento. Então você pode entrar em contato nesse prazo de 7 dias e pedir o cancelamento da compra. Tá? Se o produto estiver vindo com uma diferenciação ou ele tiver com algum vício, isso não precisa estar dentro do prazo de 7 dias, entra dentro do prazo da garantia normal, aí você pode reclamar sempre, mas dentro desse prazo é o direito de arrependimento, o que não acontece no estabelecimento comercial, tá? É até bom a gente explicar isso, porque assim, as pessoas elas acham que elas têm 7 dias para desistir de tudo, inclusive se elas forem até a loja, mas não. Isso é só para compras feitas não só pela internet, é compra fora do estabelecimento comercial. Então uma compra feita pelo telefone, ou então venda porta a porta. Quando a pessoa vai até a porta da sua casa e vende algum produto lá, você também tem o direito de se arrepender em 7 dias, né? O direito de desistir desse contrato. Se você vai ao estabelecimento comercial, não existe o direito de arrependimento, de desistência. Então, assim, quando você for fazer uma compra, se certifique bem daquilo que você está levando, se aquele produto está funcionando, faça um teste.
Algumas lojas, elas até oferecem assim, em 72 horas, se seu produto apresentar, a gente troca aqui. Mas isso é uma liberalidade do estabelecimento, entende? O que você contratou ali, não está previsto na lei. Se não tiver falado nada, você foi lá, comprou uma roupa, chegou em casa, não serviu, eles não são obrigados a trocar. Eles trocam para manter um bom relacionamento com o cliente, entendeu? Mas essa troca, assim, por arrependimento, ou então você chega lá, compra e chega em casa, aí sua esposa fala assim, ó, você comprou isso, esse dinheiro ainda não precisa gastar não. Aí você chegar lá para devolver, você não vai conseguir, esquece, não existe. Mas esse direito. isso também, tipo, vamos dar um exemplo hipotético. Eu comprei um fogão. Aí quando chegou o fogão, eu não estava em casa, tinha uma outra pessoa, a pessoa recebeu e na hora que eu chego em casa eu tenho algo de errado com ele, está amassado, isso aqui outro. O fato de eu ter recebido, a pessoa que recebeu, não ter sido amassado, a loja ela não faz a troca? Então, é assim, ó, quando você recebe, a maioria das lojas elas pedem para assinar um documento dizendo que você recebeu o produto em perfeitas condições. Então você tem que ficar muito atento a isso. Porque se você assinar aquele documento, o vício que apresentar no seu produto, ele vai estar dentro da garantia. Mas aí você vai levar para uma assistência técnica, eles não vão substituir na hora o seu produto. É igual assim, você compra um celular, você entra lá nas Casas Bahia, compra um aparelho celular, aí você chega em casa e ele começa a apresentar algum defeito. E aí, é que lá às vezes eles dão até essas 72 horas, mas digamos que seja numa outra loja que não dá esse prazo. Você não vai conseguir trocar, mesmo que você tenha acabado de comprar o produto, você vai ter que levar assistência técnica e eles têm um prazo de 30 dias para consertar. Importante, entendeu? Então isso é muito atenção. importante ter consciência desse direito, porque as pessoas ficam bem chateadas, né? Você acaba de comprar um produto, aí em uma semana ele apresenta algum problema, e aí ela fala, mas eu vou ter que levar na assistência técnica, sendo que eu acabei de comprar assim. Infelizmente é assim que funciona, eles têm um prazo de 30 dias. Mas se eles ou passarem desse prazo de 30 dias ou se te devolverem o produto e ele apresentar vício novamente, aí você já não é mais obrigado a levar para o conserto. Aí você pode pedir o seu dinheiro de volta ou a troca por um produto novo. Ah, Entendeu? legal, entendi, muito bom, muito bom. Consumação mínima, isso é uma polêmica terrível. Quando as pessoas me mandaram as questões, a maioria foi em cima disso. Não sei se o pessoal gosta muito de falar, enfim. Como é que funciona? Por lei, o estabelecimento pode cobrar a questão da consumação mínima? Não, também a consumação mínima também é considerada uma prática abusiva. Então, assim, se o estabelecimento cobrar, você pode negar de fazer o pagamento. Claro, né? Se você tiver que fazer o pagamento ali por alguma questão, que às vezes acaba tendo, às vezes até algumas brigas nos estabelecimentos, porque você quer exigir o seu direito e a pessoa não quer proporcionar isso para você naquele momento. Algumas pessoas ligam para a polícia e, assim, se não, para não criar às vezes essa situação, se você fizer o pagamento, você pega todas essas notas com identificação de que houve isso, ou faz uma foto que eles estão cobrando, e aí você vai até o Procon e faz, exatamente, faz uma foto da comanda, faz uma foto se tiver alguma plaquinha, e aí você pode fazer a denúncia do estabelecimento no Procon, né, ou do seu município, porque cada município tem um Procon, né? Então a gente atende os munícipes. Então, a pessoa pode ter ido numa balada fora e vir aqui que eu vou atender a demanda dela, ela tem que morar aqui dentro. Mas a gente registra essa reclamação e a gente manda um ofício ou manda uma equipe de fiscalização. Se for alguma coisa em São Paulo, a gente pede ajuda da Fundação Procon também, mas é uma prática abusiva. E até é importante as pessoas saberem que, igual a gente estava falando, algumas leis, né, são leis do município, né, porém a grande parte dela é uma lei nacional, né? Sim, nós todos estamos embasados pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Que é a Lei 8.078, né? Então, é o nosso código, que é uma lei maravilhosa, fala assim, Código de Defesa do Consumidor é muito bonito. E ele está aí ampara o Brasil inteiro. Existem algumas questões que são tratadas com lei municipal, né? Mas quando na ausência dessas leis, a gente sempre a gente faz às vezes algumas analogias com uma lei estadual ou com o Código de Defesa do Consumidor direto, sempre. O que muita gente não sabe é a questão da suspensão temporária, né? Quando a pessoa vai viajar, ela tem direito de pedir para que se suspenda a questão da conta de luz, de água, tem alguns serviços, né? Por exemplo, de TV a cabo, de telefonia, você pode pedir essa suspensão por até 120 dias. Né, sem a cobrança ali, né? E o de energia e o fornecimento de energia e de água, você pode suspender por prazo indeterminado. Mas
daí na hora que você for restabelecer, você for religar, você paga uma taxa para fazer a reinstalação do serviço. O que compensa muitas vezes, né, você pagar essa taxa do que ficar pagando mensalmente por aquele serviço. Outra coisa na questão da individualização das leis, faz umas adaptações no município. Ferraz tem a lei da fila, do tempo da fila, né? Sim. Como é que funciona? O que o pessoal Então, fala? é assim, né? O prazo de tempo na fila é de 30 minutos, a gente tem essa lei municipal. Quando você fica mais do que esse período, eles dão uma tolerância de 15 minutos a mais quando são dias de pagamento. Então, quinto dia útil ou alguns outros dias assim. 15 minutos Só que assim, é muito difícil a gente conseguir o cumprimento dessa lei porque a gente sabe como que funcionam as agências, principalmente aqui em Ferraz, né? Mas eles precisam cumprir. E se você passa mais do que esse tempo esperando o atendimento, você pode ir até o PROCON e registrar essa denúncia e a gente manda uma equipe de fiscalização. Quando tem uma lei municipal que rege isso, a gente também pode ter a participação dos fiscais de postura. Então a própria prefeitura também tem autonomia para aplicar a multa no banco, para poder fazer essa autuação. Só para eu associar a imagem, mesmo o banco sendo privado, a prefeitura pode fazer essa fiscalização do banco? Sim, porque existe uma lei municipal que rege o tempo de fila. Então assim, mas assim, o ideal é que você faça a reclamação no PROCON. O PROCON que é o órgão, né, que sempre faz essas fiscalizações. Como existe uma lei municipal, os fiscais de postura podem ir, mas o ideal é que vá até o PROCON, que aí na nossa ausência, se a gente não conseguir, a gente também pode questionar e pedir para que os fiscais de postura vão até o banco, entendeu? Dicas importantes para alguns consumidores. Você acha de repente legal as pessoas saberem que tem gente conversando aqui, porque é muita coisa para se falar. Se deixar, a gente conversa 3 horas aqui. E vocês não viram, mas ela gosta de falar um pouco. Eu já falei um monte de coisa antes aqui, depois eu falei, nossa, agora eu vou falar tudo de novo, porque eu começo a me empolgar. O que você acha que é importante passar para as pessoas, assim, para eles ficarem atentos? Olha, uma coisa também que é legal ficarem atentos é olhar bastante a fatura do cartão de crédito para ver se não tem contratação de seguro ou de produtos. Tem várias taxinhas que são cobradas e que não tem necessidade de pagar, porque eles sempre embutem isso é considerado venda casada. Então, assim, você pode ir até o PROCON pedir o cancelamento e o reembolso dessas cobranças, lembrando que toda cobrança indevida tem que ser devolvida em dobro para o consumidor e a gente faz esse questionamento. Quando você vai fazer um financiamento também de imóvel, eles te condicionam a abrir uma conta corrente ou adquirir outros produtos dentro da instituição financeira. Isso também é uma prática abusiva, é considerado venda casada, então também é uma coisa que você não é obrigado a aceitar. Falando também sobre conta corrente, uma outra dica importante é que nós temos alguns serviços que são gratuitos, pacotes gratuitos na conta. Então a pessoa pode ter uma conta sem ter que pagar aquele pacote mensal de tarifa e ter alguns serviços. Ela tem direito, por exemplo, a 4 saques, ela tem direito a 2 transferências, ela tem direito a um cartão de débito. Então assim, e ela não precisa pagar aquele pacote mensal. Tá? E também quando a pessoa vai abrir conta, salário, que é uma coisa que está acontecendo bastante, as pessoas estão tentando se policiar, se controlar financeiramente e se organizar, então eles vão até o banco e eles falam, eles se negam a fazer uma abertura de uma conta salário. Isso não pode acontecer também, então é direito de todo mundo, de todo consumidor a ter uma conta salário, independentemente de qualquer coisa, sem pagar tarifas, para ele poder receber os seus proventos. Isso são dicas legais, assim, né? A gente tem muita coisa que... Uma outra coisa muitíssimo importante, eu estou em casa, tranquilo, assistindo sessão da tarde ou quando no book e tudo, toco o telefone, olho o call center, oferecendo produtos. Aí desligo, daqui a pouco liga outro, eu ouvi dizer, e eu não sei como funciona na prática, é que você pode bloquear esse tipo de... Sim, e esse bloqueio ele é realizado no PROCON também. Pelo PROCON. Pelo PROCON, então você pode ir até o PROCON, você vai levar o número do seu telefone, a gente atualiza o seu cadastro, o nome da pessoa que está cadastrada esse número de telefone e as ligações para oferta de produtos e tudo mais, elas são bloqueadas. A gente não consegue bloquear algumas ligações de cobrança quando de fato elas existem ali, mas eles têm até um limite para ligação, né, que é estabelecido acho que até às 8 horas da noite,
Então, quando é uma cobrança que realmente existe, a gente não consegue bloquear. Mas esse oferecimento de serviços e produtos, a gente bloqueia através do PROCON. Legal. Gente, assim, muita coisa para se falar, muita coisa para a gente esclarecer para vocês. Vamos deixar marcado um outro dia para a gente gravar de novo um outro papo, enfim, para passar orientação para vocês. Eu posso falar? Por favor. Eu trouxe um presentinho para você, eu trouxe um Código de Defesa do Consumidor e vários materiais que depois você dá uma lida, que a gente tem algumas coisas sobre o direito do consumidor idoso, que eu acho que é muito importante numa próxima, se você quiser fazer um vídeo sobre isso, para a gente falar muito o que acontece em relação a como proteger os idosos, que a gente sabe que é a população que está mais crescendo, né, atualmente. Então, assim, eles são muito vulneráveis, né, e muitos deles, às vezes, estão sozinhos, são aposentados, ficam em casa sozinhos e aí acabam passando por situações como fraudes. Então é muito importante que a gente conscientize não só os idosos, mas também os filhos, né, os netos, para que a gente tenha esse suporte. Tem educação financeira, tem coisas sobre imóveis, tem um materialzinho muito legal aqui para você dar uma lida. Só para o pessoal saber também, o PROCON também faz desbloqueio de nota fiscal paulista, que é uma coisa que... Então, quando você não consegue desbloquear a sua senha da nota fiscal paulista, na hora que você entrar lá vai aparecer uma informação, mas é lá no PROCON que a gente faz isso também. Legal. O pessoal, o que eu vou tentar combinar é assim, até para nossa página do Facebook, a gente gravar alguns vídeos específicos, tratando cada tema desses, que eu acho que vale muito a pena. Eu ainda defendo a ideia de você criar algum canal específico para tratar sobre isso. Eu acho que vale muito a pena as pessoas terem conhecimento, principalmente tratando com essa linguagem simples. Né? É lógico que existem várias pessoas que fazem vídeos a respeito, só que o excesso de termo técnico afasta as pessoas. Sim, a gente tem agora, nós temos as redes sociais do PROCON, o pessoal pode acompanhar, nós temos o Facebook PROCON Ferraz, nós também temos um Instagram agora que eu criei recentemente. Então, o PROCON de Ferraz de Vasconcelos fica dentro do SIC, né, ali em frente à estação Gianete, tá? E o nosso telefone lá é o 4679-4782, mas a gente sempre pede assim, podem ligar, a gente passa algumas orientações, mas o ideal é que vá lá pessoalmente, porque aí você conversa, explica direitinho, a gente faz uma análise dos documentos e a gente dá todo o suporte lá. O nosso lema lá no PROCON é que ninguém sai sem resposta, sem solução. Então, independentemente do seu problema, pode ir até lá que a gente está para ajudar. Muito obrigado por deixar esse passo, agradeço muito, espero que vocês tenham gostado também. Se inscrevam no canal, não se esqueçam disso, acionem o sininho de notificação e entrem em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, o número está aqui embaixo, tá? O endereço que a Ju passou vai estar tudo aqui também para vocês terem acesso, para poderem fazer esse contato pessoalmente com o PROCON de Ferraz. Gente, muito obrigado, tchau, até a próxima. Tchau. Foi.